Lord of the Flies. Em algum momento você vai precisar ler. Então deixa eu fazer uma versão resumida para vocês que não leram. Esse livro conta a história de um grupo de meninos britânicos que foram abandonados numa ilha deserta e conta como eles sobreviveram usando os elementos da natureza e como eles enlouqueceram. Dentro de uma semana na ilha eles se tornaram selvagens, pintando seus rostos e matando porcos. Eu falei demais. E eu, quando tava lendo esse livro no ensino médio, eu tava pensando que era muito injusto falar isso, eu era uma ex-criança, tava pensando muito injusto falar isso. Aí eu tava pensando o que aconteceu comigo no acampamento Jerônimo, então eu pensei que ele não tava tão errado. Tipo, eles ficaram malucos aí em menos de uma semana. Então, tipo, eu fiquei muito na dúvida com isso. Tipo, se um dia eu estivesse junto com os caras, tipo assim, naquela brincadeira que era você pegar uma moedinha, acertar a mão do seu amigo até ela se machucar, eu pensava, eu nunca vou brincar disso na minha vida. Ou quando eu tava numa festa, eu via alguém pegando uma faca e aquele jogo que você tinha que ter coordenação motora para não acertar seus dedos, eu pensava, eu nunca vou fazer isso. Então, se um dia eu estivesse na floresta com os caras, bem, eu viveria um limite. Então, o acampamento de Jerônimo era um canto onde foi chamado porque foi o primeiro índio Apache que pulou lá e disse Jerônimo quando pulou de um rio. Então, um dia a gente tava lá com uma brincadeira que eu não sei quem começou. A gente pegou uma caixinha de fósforos e eu não sei quem trouxe. Então a gente acabou dando um acidentezinho nos arbustos, mas tá tudo bem, porque a gente foi lá no escoteiro-chefe e disse que o fogo soltou mais do que a gente conseguiu acompanhar, então a gente era só pisar. Bem fácil, né? Então o resto dos fósforos, sabe o que a gente fez? A gente tocou fogo e jogou um em cima do outro. Então, mudando de assunto, muitas outras tropas de escoteiros iam pra lá e a gente tinha que dormir lá em barracas e ganhar distintivos de mérito. Era tipo a escola, só que do lado de fora. Então, quando você chegava lá, você recebia um esquema das aulas e você tinha que ir para aquelas aulas e estudar. Tipo, isso não era tão chato quanto estudar outras matérias, tipo geografia, artes, gramática. Era mais tranquilo, como sobreviver nas matas, tipo pilotar caiaque, fugir de urso. Você tinha que fazer duas coisas para conseguir seu objetivo. Uma delas era responder a tarefa: aponte as 5 partes de um caiaque. Caiaque. Diga ao seu instrutor quais são os perigos que você pode encontrar quando faz caiaque. Ursos. Então, a segunda coisa era você ir lá e fazer o que você aprendeu. Pegue seu caiaque, nade com ele até a costa. E se você não fizer isso, os ursos vão te pegar. Eu nunca consegui minha medalha de caiaque. Você podia ir com 12 anos, mas você podia ir com 11 se seu pai fosse com você. Meu pai era um membro dos escoteiros naquela época. Então, meu aniversário era 20 de maio e o Jerônimo era 31 de maio. Aí eu pensei, pronto, seria a pessoa mais jovem por lá. E a gente ia ficar divertido lá até chegar um ponto que a gente ia passar uma semana no meio do mato. Bem, aí o pior é que a gente tinha que ficar com os garotos mais velhos e o meu pai. Bem, e lá tinha um escoteiro mais velho chamado Paul, que ele era mais velho e tinha 15 anos, então me escolheu pra tirar sarro de mim. Eu já sei, eu sou pequeno, mas atenção, você está gordo. Oh. Então, quando ele me procurou, eu tava fazendo essa coisa toda de YouTube, essas coisas. Aí ele me encontrou e queria começar o próprio negócio, queria fazer uma oportunidade comigo. Aí eu falei: Ei, você conhece a minha marca? E agora ele trabalha pra mim. Ele é um bom cara das propagandas. Então, se você fizer alguma coisa, fique famoso no YouTube e contrate ele pra vender suas pelúcias. Então, ele é um bom cara das propagandas. Ele vê minhas coisas serem vendidas em muito lugar. Se vocês verem minhas coisas aí em alguma loja, é porque foi ele que botou. Valeu, Paul. Mudando de assunto. Então lá, eu era a pessoa mais jovem lá no acampamento. Aí, quando a gente foi lá no acampamento, eu tinha que fazer umas tarefinhas novas, que era uma caça ao tesouro que a gente podia usar um mapa e uma bússola. Então, a caça ao tesouro era tipo um ciclo, a gente tinha que achar um marcador e a gente podia usar a bússola para se orientar. E quando a gente chegasse em um sinal, a gente teria que achar um marcador em uma árvore. Então, a gente marcava e era tipo um círculo isso. Aí então foi até que bem fácil. No primeiro ponto a gente encontrou o marcador facilmente e o nosso líder era um adolescente chamado Paul. Não era o mesmo Paul, mas seria muito engraçado. Então nosso grupo foi para a primeira marcação. E chegando lá a gente achou o marcador, a gente anotou. Aí no segundo a gente demorou mais um pouquinho, já que não tinha Google. Aí a gente achou o outro, a gente foi para outro ponto. Nesse a gente demorou mais um pouquinho porque a gente
foi num canto mais longe do que deveria ir. Então a gente não achou no terceiro ponto, mas a gente achou um sinal refletivo nas árvores. Então a gente achou que era um marcador e a gente marcou. Então eu peguei minha bússola pra ver como é que era usar, mas a minha bússola tava mudando num lugar diferente do que a do Paul. Mas não era tão diferente, mas era bem significativo. Mas eu era uma criança e ninguém ia levar a sério o que eu tava falando. Tipo, você não sabe usar uma bússola? Aposto que a sua tá quebrada, eu nunca vou trabalhar pra você um dia. E sabe, eu acreditei nele. Ele era mais velho. Ele tinha uns 15 ou 16 anos. Você sabe o quão sábio ele era? Então, a gente ficou procurando, não achou o marcador. A gente, quando achava alguma coisa, a gente dizia: ah, tá, no marcador. Ah, e a gente achou um A e um mais M dentro do coração. Estranho, porque isso aqui era um acampamento só pra ter menino. Vocês já acham que é um marcador? Então a gente teve que aceitar que a gente tava perdido. Então a gente pediu pro Paul passar a bússola pra gente ver. Então ele tirou a bússola do bolso e tirou 2 ímãs. E aí, era aqueles ímãs que a gente juntava eles, a gente jogava e eles faziam aqueles zumbidinhos bacanas, era muito divertido. E lá na loja do acampamento vendia, e deve ser por isso que ele tinha. E aí a gente percebeu porque a gente tava perdido. Para aqueles que não sabem como bússolas ímãs funcionam, eu também não sei. Deve ser coisa do espaço, porque é bem estranho. Muito bem, se a bússola sempre deve estar apontando para o norte, mas se você botar um ímã no meio, ela fica toda desregulada. A bússola do pão estava marcando exatamente para as calças dele, mas quando ele botou a bússola perto dos ímãs, acabou desregulando toda e a gente acabou se perdendo e nunca conseguiu nos achar. Deve ser por isso que a gente nunca conseguiu nossa medalha de mérito. Eu fiquei com raiva porque minha bússola não estava quebrada, mas eu não fui lá discutir com ele porque eu não faço essas coisas. Teve outras histórias que eu fiz uma bomba d'água e joguei na tenda dos garotos mais velhos. Aí eu acabei correndo tão rápido que eu acabei vomitando no chão. Eu já fiz um vídeo dele, mas é muito antigo, vocês não podem ver. Então, você deve prestar atenção. Não é porque você é pequeno que você é ingênuo, é porque você faz vídeos ruins no YouTube. Mas se lembrem, vocês devem se orientar na aula de orientação. Se orientar na aula de orientação, parece um trava-línguas. Se orientar na aula de orientação, se orientar na aula de orientação, se orientar...